Fala aí pessoal, aqui é o Júnior mais uma vez. Hoje eu venho falar para vocês de uma função que é muito esperada por todos, muito falada inclusive no mundo corporativo, que é a função PROC-V. Uma função que tem algumas peculiaridades, mas é uma função que pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. Então vamos começar? Deixei uma tabela pronta já com algumas informações para nos auxiliar, onde nós temos do lado esquerdo uma tabela com as seguintes informações: código, o grupo de alguns itens, a descrição desses itens, a unidade e a quantidade disponível de cada um deles. E nós vamos usar o PROC-V para preencher essa outra tabela do lado de cá. E aí eu vou explicar a vocês como que funciona essa função. Nessa segunda coluna aqui no grupo, nós vamos utilizar a função PROC-V para trazer as informações do grupo referente a cada código presente na primeira coluna. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Vocês iniciam a digitação da função da seguinte forma: igual PROC-V, abre parênteses. E aí você tem que inserir algumas informações para que ele possa trazer a resposta que você deseja. Então a primeira coisa é você dizer para a função qual o item que vai ser o item procurado. No nosso caso, nós vamos procurar através do código. Então nós vamos selecionar o código, a coluna, a célula referente ao código. No nosso caso, a célula H3. Então vai ser o item procurado é o H3. Pressiona ponto e vírgula. O segundo campo, ele pede a matriz tabela, que é onde o código L1 vai ser procurado. Ele está dentro de uma tabela e ele é a referência da pesquisa para trazer o resultado que nós queremos. Qual é o resultado que nós queremos? O grupo a qual aquele código pertence. Perfeito? Nesse caso, nós já vamos para outra tabela. Obrigatoriamente, isso é uma regra, você precisa selecionar o item procurado, ele obrigatoriamente tem que estar na primeira coluna da tabela procurada, ok? E aí, perfeito. Selecionado a coluna, o item, né? Na verdade, não o item, mas a coluna do item, você vai selecionar o intervalo que corresponde ao campo de pesquisa, que pode ser uma coluna, 2, 100 colunas, não importa. Você vai fazer a seleção para que o próprio Excel, a função, execute o seu trabalho de rastrear as linhas e identificar o resultado que você precisa. E aí, feito isso, ele selecionou um intervalo, que você está vendo aqui, ele está selecionando da B3 a C18. Você pressiona o F4 uma vez, para que ele amarre esse intervalo. Depois você vai para o próximo critério dessa função. E esse próximo critério, ele pergunta para você qual o número e índice. No nosso caso, a pesquisa vai ser feita em apenas uma coluna, com uma segunda coluna de pesquisa. Nesse caso apenas, você só tem duas. Você poderia trazer o resultado da coluna 1, que é a própria pesquisa, que não nos interessa, ou a coluna número 2. Aqui existem duas colunas, você vai dizer para ele aonde ele vai fazer a pesquisa. Isso é muito importante, tá? Grava essa informação. Coluna 1, coluna 2, onde nós só temos duas. Se a resposta que nós queremos é o grupo, ele obrigatoriamente está na coluna número 2. Então você vai dizer para o Excel que é a coluna 2. Perfeito? A última, apertando, pressionando ponto e vírgula, você vai para o último critério, onde ele pergunta se a correspondência é exata, é aproximada ou exata, onde você tem os números 0 ou 1, a partir do momento que você seleciona. Normalmente nós trabalhamos com correspondência exata, mas pode ser que em algum momento você precise de uma correspondência aproximada. Vai ser o 0, porque vai ser a correspondência exata. Tá? Feito isso, você fecha parênteses e pressiona o Enter. Você vai ver que ele já identificou que o grupo do item L1 é a limpeza.
E se você arrastar a fórmula, ele automaticamente vai preencher cada uma delas, identificando em cada linha os seus itens e trazendo o item correspondente. A ordem não interfere, porque ele vai pesquisar de acordo com o código do item. Então, se eu pegar aqui e alterar a ordem destes itens aqui, olha, você vê que ele não altera em nada aqui. Porque para o PROC-V, a ordem não interfere, porque ele vai pesquisar em toda a tabela e vai identificar o item correspondente ao código que você está trabalhando. Perfeito? Vamos seguir. Faremos agora a coluna unidade. Seguindo o mesmo critério, igual, nós vamos utilizar o quê? O código do item. Eu poderia utilizar a água sanitária também, que é a descrição, porque elas são únicas. E isso é importante. O item que está sendo pesquisado ele precisa ser único. Tá? Se de repente a tabela que você está trabalhando não existe um item único, você precisa criar um meio de forma que ele se torne um item único para que ele retorne o resultado que você precisa. E isso é importante. Então, nós vamos continuar trabalhando com código nesse caso. Então, nós vamos pegar aqui igual, PROC-V. O item que nós vamos pesquisar é o código novamente, ponto e vírgula. E aí nós vamos trazer agora a unidade. Fique atento ao seguinte, unidade, olha, ele é a coluna número 1, 2, 3, 4. Guardou essa informação? Então nós vamos selecionar aqui, vir até a coluna. Vamos até a quantidade nesse momento. Você não aparece para você, mas se você fizer em casa, no momento que você faz isso, o Excel ele numera para você o número das colunas. Ele vem numerando, ele te diz o número de linhas versus o número de colunas. E aí você já sabe quantas colunas tem. No nosso caso aqui, a coluna índice vai ser a número 4, embora eu tenha selecionado 5. Então, seguindo, soltei, F4, ele amarrou, ponto e vírgula. O número índice que nós queremos é o número 4. Mas vamos supor que eu tenha errado e tenha pressionado o número 5, para você entender o que vai acontecer. Ponto e vírgula, 0 para uma correspondência exata. Fechei, Enter. Opa, olha aqui o que ele fez. Como eu indiquei a coluna número 5, ele me trouxe para o código L1, aqui ó, a quantidade 20. Por quê? Porque eu indiquei a coluna índice errada. Eu preciso informar para ele a coluna índice certa. A partir do momento que eu corrigir para a coluna número 4, ele vai atualizar para a informação correta, que é o galão de 5 litros. Perfeito? Se eu arrastar, ele vai fazer a mesma coisa aqui na primeira vez e vai trazer todo o resultado correspondente à primeira tabela. Beleza? Dando seguimento, vamos puxar agora as quantidades que nós temos em estoque desses materiais. Mais uma vez, igual, PROC-V, abre parênteses, você vai pesquisar o código, ou posso pesquisar também ó, o item. Nesse caso aqui, os itens, os nomes não se repetem, isso é importante. Os nomes não podem se repetir. Uma vez que os nomes se repetem, o PROC-V ele vai trazer o resultado correspondente ao que aparecer primeiro. Grave essa informação, tá ok? Então vamos lá. Selecionei a descrição, ponto e vírgula, venho aqui ó, e vou selecionar. A coluna índice nesse momento, presta atenção no detalhe, a tabela inteira tem 5 colunas, só que a partir do momento que nós selecionamos a descrição, nessa mini coluna que nós selecionamos, ela passa a ser a primeira coluna do intervalo. Então, embora a tabela inteira tenha 5 colunas, nesse caso aqui, o resultado que nós queremos, que é a quantidade, é a coluna número 3. Então, selecionamos o intervalo, F4, ponto e vírgula. Nesse caso aqui, o número índice da nossa coluna, para esse pequeno intervalo, será número 3. Número 3, ponto e vírgula, exata, correspondência exata, fecha parênteses, Enter. Aqui, ó, 20 no L1, 20 no L1. Vou marcá-lo aqui pra gente. Tranquilo? Peguei, arrastei, e aqui nós temos o nosso PROC-V todo montado.
Perfeito? Eu marquei aqui algumas informações para que vocês tenham a recordação do que é importante, de algumas regras que são importantes. E eu vou colocar até mais uma aqui embaixo, que é a número 3, que foi essa que nós falamos há pouco. Ou seja, na observação 1, o item procurado obrigatoriamente deve estar na primeira coluna da tabela de pesquisa. É preciso ficar atento ao número da coluna a qual deseja saber a resposta, para que não traga informação errada. Foi o que eu expliquei para vocês. Dependendo de onde estiver a pesquisa, ela vai ser a nossa referência em relação às demais que virão depois. E por último, o PROC-V ele precisa ter valores exclusivos, pois valores repetidos leem apenas a primeira informação. Deixa eu explicar isso de uma outra forma para vocês. Nós temos aqui, aqui ó, eu vou colocar em ordem, tá? Então você tem, em ordem alfabética, você tem os itens G1, G2, no grupo de grãos, os itens G1, G2, G3 e G4, tá? Os itens são todos idênticos. Se eu repetir aqui o item G1, ele vai me trazer as informações de G1. Olha, G1 é grão, feijão, 1 kg 315. Olha aqui, ó, 1 kg 315. Aqui ele não trouxe a informação porque ele está buscando a informação baseado na descrição. A partir do momento que eu mudo isso aqui para o código, ele deu erro porque aqui, ó, ele está baseado na outra célula. Mas eu posso movimentar um intervalo também, olha só. Aqui, ó. Olha a bagunça que eu estou fazendo aqui. Por quê? Eu movimentei o intervalo baseado no código. Como é a terceira coluna, quem é G1? O feijão. Por isso que o feijão apareceu aqui. Perfeito? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Então, isso que é importante que vocês gravem. Gravem essas 3 regrinhas aqui, porque isso será de grande ajuda e grande importância para vocês. Perfeito? Valeu, galera. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Um abraço.